Nessa segunda parte da aula sobre, sobre o papel, né, e a importância do trabalho em equipe, nós vamos então começar com os papéis básicos que são desempenhados dentro de uma composição de equipe. Então, dentro da equipe nós temos diversos membros e nem todo mundo desempenha todos os papéis. É muito comum que cada pessoa tenha um papel que é importante para o desempenho da equipe. Então, aqui nós temos 9 exemplos de papéis que são importantes para a manutenção, né, do bom clima, do objetivo inicial, do plano que foi organizado para aquela equipe desde o começo. Então, nós temos uma pessoa que controla tudo, né, o controlador. Então, examina detalhe, faz cumprir a regra, o tempo, o prazo, fica ali em cima, né, de controlar todas as normas estabelecidas para que o projeto seja efetuado a contento e dentro do prazo. Tem o produtor, né, que se preocupa com o fluxo de processo, né, vai mostrar a direção onde é que está o gargalo, os caminhos para a tomada de decisão, para as ações, enfim. O organizador que fornece a estrutura para a equipe, né, que organiza as reuniões, que organiza o que tem que ter na reunião, a ata da reunião, quem vai fazer o quê, né, quais são as pendências, os prazos, enfim. O assessor, aquele que oferece análises mais profundas sobre as inúmeras ideias que estão sendo colocadas, né, na reunião, no trabalho de equipe. O promotor que tem sempre aquela função de vai defender as ideias, né? Alguém introduz uma ideia, ele coloca pontos favoráveis e desfavoráveis, ele defende as ideias que são mais oportunas para aquela solução de problema. O criador, né, que vai lançar as ideias, que é uma pessoa mais criativa, que é uma pessoa que busca, né, pensar fora do padrão tradicional da empresa, enfim, e que faz com que gere soluções novas, né? Tem sites diferentes para ver o mesmo problema, olha o problema de forma diferente. O articulador, né, que vai coordenar, integrar várias ideias, porque o grande problema quando a gente trabalha em equipe e várias pessoas dão ideia é que de repente você não sabe mais quem é que deu as ideias e como que conecta aquelas ideias todas, né? E muitas vezes uma ideia está conectada com a outra. Então tem que ter alguém para articular, para resumir, para coordenar esses inputs que são dados. Um conselheiro, né, que vai buscar informações adicionais com outras áreas, com outras equipes, fora mesmo da empresa ou internamente. O mantenedor que defende, né, aquela equipe, a manutenção daquela equipe e os resultados que ela tem que atingir. Então esses são os papéis que não é que você sempre vai fazer um papel só, vai atuar num papel só. Mas é importante que haja toda essa miríade de diferentes papéis para que as pessoas possam trabalhar bem em equipe, né? Essa diferença é importante. Os processos dentro da equipe. Então, todos têm que ter um plano e um propósito comum. Isso, gente, está relacionado com planejamento, né? Então, você tem um projeto, não é sair fazendo as coisas, né? Você tem que planejar quem é que vai fazer o quê, dentro de que prazo, qual que é o propósito daquilo, quais são os cenários possíveis. Então, o planejamento, às vezes, gasta um pouco mais de tempo, mas é super importante. Então, é importante porque, com o planejamento, você tem a possibilidade de reavaliar, né, o plano que vocês estabeleceram e refazer e acertar durante o curso da execução. Ter metas específicas, né, saber, então, em que prazo que você vai ter que atingir determinada meta, quem são as pessoas responsáveis, né, em que prazo, etc. Estimular a autoconfiança da equipe. Não só o papel do líder é importante, mas entre as pessoas, né, as pessoas se autoajudarem. Celebrar os pequenos sucessos que a equipe vai conseguindo ao longo, né, do desenvolvimento do projeto, mas saber que é importante para a autoestima e a autoconfiança da equipe para saber que está indo no rumo certo. Ter modelos mentais específicos, parecidos, saber, as pessoas que fazem parte da equipe precisam saber como que as coisas funcionam, né, o modo de trabalho daquela equipe. Os níveis de conflito, diferentemente do que algumas pessoas pensam, que o conflito é disfuncional. Não, nós temos um conflito que nós chamamos conflitos de relacionamento. Esse sim é disfuncional. Porque ficar discutindo diferenças de
de relacionamentos, né? A pessoa fala, meu santo não bate com o da outra. Isso daí é disfuncional, né? A gente tem que focar no conflito de tarefas, né? Nós discordamos em relação à nossa posição para solucionar determinados problemas, determinadas tarefas. Isso sim, conflito de tarefas, é bastante funcional para a equipe, né? Porque faz com que você pense de modo diferente. Então, as pessoas têm diferentes pontos de vista, e isso é fundamental. E a folga social, que deve ser evitada a todo custo, que é uma tendência que algumas pessoas têm de, agora que eu estou no grupo mesmo, estou na equipe, eu vou fazer menos, né? Então, eu vou encostar o corpo aqui e os outros fazem. Uma forma de diminuir a folga social é você ter avaliação de desempenho da equipe, todo mundo avaliar todo mundo, e a remuneração, que deve privilegiar a contribuição individual e a contribuição da equipe. Como é que eu transformo indivíduos em membros de equipes? O que as organizações, então, podem fazer para aumentar a eficácia da equipe? Então, eu tenho que começar com um processo de seleção. Se eu tenho uma planta, se eu tenho uma fábrica, né, ou uma empresa que eu quero que as pessoas trabalhem em equipe, eu tenho que selecionar pessoas que saibam trabalhar em equipe, que gostem de trabalhar em equipe e que possam contribuir. Então, isso está relacionado com traços de personalidade. Então, isso remete ao processo seletivo. Que técnica que você vai usar para selecionar pessoas com traços de personalidade que são mais aptos a trabalhar em equipe? Então, alta conscienciosidade, abertura a novas experiências, né? Todos esses traços, eles podem ser detectados em testes específicos de personalidade. Ou, se você tem pessoas que não são tão ótimas assim para trabalhar em equipe, você pode desenvolvê-las, treinar essas pessoas, né? Fazer com que as pessoas saibam a trabalhar em equipe, aprendam, fazer workshops, né? Sensibilização, de modo que elas entendam como que ocorre a dinâmica do trabalho em equipe. E as recompensas também. Na medida que você quer que as pessoas se sintam valorizadas e né, apreciam o trabalho em equipe, você deve oferecer incentivos para que ela seja avaliada dentro da equipe e seja recompensada pelo esforço que ela tem no atingimento daqueles objetivos. Isso faz com que a gente tenha uma equipe mais eficaz. Bom, então a gente só tem que tomar cuidado, porque equipe parece tudo maravilhoso, mas também nem sempre é a solução para tudo. Não é panaceia para todo problema, tá? Então, como é que eu devo saber, como é que eu sei se um trabalho é melhor realizado em equipe ou sozinho? Óbvio que você tem que entender qual que é a complexidade da tarefa e a necessidade que você tem de ter diferentes perspectivas para solucionar aquele problema. Saber se a tarefa cria um propósito comum, né, ou um conjunto de metas para os membros da equipe maior do que a soma dos seus objetivos individuais. Ou seja, o meu objetivo individual, ele tem que ser colocado de lado. O objetivo do grupo, o objetivo da equipe tem que ter um propósito comum, tem que ser muito maior do que o meu sozinho, tá bem? Determinar se os membros, então, do grupo são interdependentes, se as atividades deles são interdependentes, se as pessoas entendem essa importância de fazer o meu bem feito para que o seu também seja bem feito e que essa interdependência de funções, de atividades, alcance a eficácia procurada. As implicações globais, nós temos que as equipes de trabalho são importantes, né? Mas nós temos muita diferença entre a efetividade e a implementação do trabalho em equipe. Apesar do discurso, né, nós vemos que as pesquisas estão mostrando que os profissionais brasileiros ainda não se adaptaram totalmente, muita gente prefere trabalhar sozinho, que os canadenses e os asiáticos têm altos níveis de trabalho em equipe, né? Os asiáticos, especialmente, têm um alto nível de trabalho em equipe porque eles, culturalmente, eles são mais coletivistas. Ou seja, primeiro o grupo, depois o indivíduo. Então, o processo de tomada de decisão é compartilhado, né? Tem a participação, então, de todos os membros da equipe. Os americanos é uma cultura altamente individualista, o oposto. E daí ela tem dificuldade para apresentar um bom índice de trabalho em equipe. As equipes autogerenciadas, então, como nós comentamos, elas não funcionam muito bem em culturas que têm baixa tolerância à ambiguidade e incerteza. Por quê? Porque as equipes autogerenciadas, elas precisam ter
né, a necessidade, as culturas que têm baixa tolerância à ambiguidade, elas precisam que os trabalhos sejam extremamente bem estruturados, porque elas também têm alta tolerância a essa distância do poder, ou seja, hierarquicamente ela aceita bem ser comandada, e os papéis de liderança, eles precisam ser explicados, explicitados, né? E os relacionamentos de poder são bastante fortemente identificados. Então, para culturas com baixa tolerância à ambiguidade, com baixa tolerância à incerteza, equipes autogerenciadas não funcionam. Precisa ter um líder, precisa ter estruturação de atividade. E a diversidade cultural e o desempenho da equipe é importante, porque hoje em dia a gente vê que as organizações elas estão mais globalizadas, então eu tenho subsidiárias onde eu tenho trabalhadores de diferentes países, com valores culturais diferentes, e essa diversidade criada por essas diferenças culturais faz com que criem-se equipes altamente ricas, no sentido de ter perspectivas diferentes. Tem culturas que são mais focadas no passado, né? São valores e as pessoas pensam mais no sucesso passado. Tem culturas que pensam mais no futuro. Então, ter pessoas, né, com perspectivas diferentes é bastante importante para a diversidade cultural dentro da equipe e que favorece o desempenho. Claro que, no curto prazo, essas diferenças culturais interferem no desempenho, que é aquela fase de tormenta, de estranhamento em relação a como o outro pensa diferente de você. Mas no longo prazo, isso tende a enriquecer. Então, a diversidade de culturas é vantagem. O trabalho exige muitos pontos de vista diferentes. Quando o conhecimento de uma outra cultura é essencial para o lançamento de um produto, né? E aí a gente tem vários tipos de exemplo. Então, um exemplo, por exemplo, o corte de aves, né? O corte de carne de aves é diferente para o brasileiro, para o árabe e para o japonês. Tem partes específicas da ave que são mais aceitas, culturalmente mais aceitas em determinados países também. Então, é importante que você tenha, né, uma mistura de percepções e conhecimentos locais para que você possa pensar de uma forma mais global na questão do seu lançamento de produto, enfim, de serviços. Para os gestores, nós temos alguns desafios, que é transformar pessoas que trabalham individualmente para pessoas que trabalham em equipe. Então, o funcionário precisa aprender, ele não veio pronto, né? Ele precisa aprender a cooperar com as outras pessoas, a valorizar o compartilhamento das informações, confrontar as diferenças, sublimar os interesses pessoais, né? O que dificulta no trabalho em equipe é alguém querer aparecer mais, o interesse dele estar acima do interesse do grupo, da equipe. Então, a equipe eficaz conta com recurso adequado, liderança, o recurso tem a ver com recurso financeiro, recurso humano, tem que ter uma liderança eficaz, um clima, né, de confiança, isso influencia muito a relação entre o colaborador, o líder e entre os pares. Tem que ter uma avaliação de desempenho, um sistema de recompensa que valorize o esforço do trabalho em equipe. Ou seja, a especialização técnica, habilidade analítica para a solução de problemas, para tomar decisões, para equacionar conflitos e relações interpessoais, e que essas pessoas tenham traços, né, como conscienciosidade e abertura para a experiência para se adequar mais facilmente aos trabalhos em equipe. As equipes, então, devem ser pequenas, né, com formações diferentes, para oferecer maior autonomia, interdependência, ter um propósito comum para que evitem ou tenham mais conflitos de tarefas, em detrimento de conflitos de relacionamento, que são disfuncionais, e evitem as folgas sociais, né? Evitem que alguém fique encostado no outro enquanto o outro trabalha. As sociedades e organizações mais individualistas, como nós falamos nos Estados Unidos, eles devem selecionar as pessoas com mais habilidades interpessoais para, né, que sejam mais aptas, vamos dizer assim, para poder trabalhar em equipe. Se não são tão aptas, oferecer treinamento e desenvolvimento para melhorar essas habilidades e recompensar, avaliar e recompensar esses esforços cooperativos. Essas são as implicações, então,
para os senhores gestores para a importância do trabalho em equipe. Muito obrigada.